Nessa semana eu já falei um pouquinho sobre Magazine Luiza e eu não vou ter como não falar sobre ela de novo, porque hoje eu quero bater um papo com vocês sobre empresas que estão passando por turnaround e bem, na verdade, o que eu quero hoje mesmo é mostrar para vocês alguns pontos bem importantes que nós temos que observar se a gente quer identificar empresas aí que estão passando por esse momento e que talvez tenham uma chance um pouquinho maior de realmente passarem de empresas que estão lá na lama, na pindaíba, no limo, entregando prejuízo, que não é rentável, para uma empresa que talvez entregue lucro e quem sabe um dia seja até uma boa pagadora de dividendos na nossa carteira. É claro que você não é obrigado a ter esse tipo de empresa na sua carteira, né, para ter uma carteira de sucesso, com boa rentabilidade, mas tem um perfil de investidor até mesmo para quem é buy and hold, né, que segura a empresa por um longo prazo, ou enfim, até morrer e passar para os filhos, ou alguma coisa nesse sentido, que prefere sim ter esse tipo de empresa na carteira, contanto que seja com uma porcentagem muito baixa. Então, sempre quando eu falo daquela divisão de 90% dos seus investimentos em empresas que você considera seguro e 10% dos seus investimentos em operações ou investimentos que são um pouquinho mais arriscados, justamente essas empresas de turnaround vão estar dentro desses 10%. O que não quero dizer que você vai pegar uma empresa de turnaround e colocar 10%. Você vai dividir todos esses seus investimentos de risco dentro dessa porcentagem, até porque se você está olhando para empresas de turnaround, você pode ter mais de uma na carteira e diluir o risco dessa maneira. Então, Magazine Luiza, se você não sabe o porquê que eu estava falando dela lá no início, porque Magazine Luiza lá em 2014, 15, 16, ela estava entregando alguns resultados bem aquém do que o mercado queria, estava entregando prejuízos sucessivos, porém ela resolveu fazer algumas mudanças, principalmente operacionais e estratégicas, e conseguiu de prejuízo passar a entregar lucro, se tornando hoje a empresa rentável que é. E muitas pessoas ficaram assim, nossa, mas como é que eu identifico essas empresas que realmente elas vão conseguir passar por essas mudanças, né? Porque ninguém sabia que Magazine ia ser esse fenômeno que foi. Não sabia, e é claro que na verdade tinham alguns indícios, e é sobre eles que eu vou falar hoje para vocês, sobre algumas coisas que elas podem mostrar pra gente que a empresa ela tá preocupada em se recuperar, o que não é garantia, tá, gente? Porque tem empresas que elas podem até tentar e mostrar o interesse e não conseguir porque elas dependem de outros fatores, ou sei lá, depende do governo, ou de fatores mercadológicos, do mercado externo, e por mais que ela queira, ela não consiga dar o giro. Mas existem alguns pontos que a gente vai avaliar hoje e que talvez quando você pensar em colocar uma empresa em turnaround, você vai olhar agora com mais carinho para esses pontos e entender se ela tá fazendo alguma coisa a respeito para que ela tenha mais chance de realmente passar a entregar lucro e se tornar uma empresa rentável, beleza? Mas antes de falar desses pontos, eu vou pedir para você já se inscrever aqui no canal, deixar o seu like, que é muito importante para mim, e vamos todo mundo até o fim do vídeo. Mas, antes também, mais um mas, eu quero saber se você tem alguma empresa turnaround na sua carteira, qual é? Escreva aqui nos comentários que, né, tô querendo saber. E aí, vamos lá, gente, o primeiro ponto para quando você quer entender se a empresa ela tá preocupada em fazer esse processo de turnaround e talvez tenha um pouquinho mais de chance de conseguir, é justamente analisar a dívida dela. Geralmente essas empresas, elas estão bem endividadas, elas estão entregando prejuízo. E o que muitas empresas elas podem fazer no meio do caminho é tentar renegociar essas dívidas e diminuir essas dívidas. Então, quando você pega uma empresa que talvez ela tenha uma dívida, que ela tem um prazo um tanto quanto longo, ou que talvez tenha um juros muito alto dessa dívida, mas que ela está tentando renegociar até mesmo o prazo com os juros para tornar essa dívida um pouco mais barata, isso pode ser um sinal de que a empresa ela está tentando reestruturar aí a sua base e, claro, tentar ter as suas dívidas um pouco mais controladas, né? Porque muitas vezes não adianta você só tentar consertar um lado, mas as suas dívidas estão lá e você nunca consegue dar o giro porque, né, juros altos, etc e tal. E aí um outro ponto muito importante, o aumento na sua receita. Quando a gente fala, aumento na receita, beleza, tem empresa que dá prejuízo, mas que ela até tem uma receita positiva. Mas a questão que a gente tem que observar aqui é se ela tem um aumento na sua receita, porque vai ser um conjunto de fatores. Ela vai diminuir o custo da sua dívida, ela vai aumentar a sua receita e tem os outros pontinhos que a gente vai falar. Esse aumento de receita pode ser por uma questão estratégica da empresa, por exemplo, o Magazine Luiza, ela lançou algumas coisas no sentido, fretes grátis, né? Frete grátis, retire na loja, algumas coisas assim, que funcionou muito bem para ela. Ela foi muito bem no online com algumas estratégias, então ela conseguiu aumentar a sua receita, consequentemente aumentou o seu lucro, conseguiu renegociar algumas dívidas e isso aí funcionou bem para ela. Um outro ponto bem importante, tá, gente, é justamente a questão da operacionalização da empresa. O custo operacional, ele tem
que ser diminuído em dado momento que a empresa ela está com dificuldade. Então, quando você olha que uma empresa ela não está indo muito bem, então ela começa a avaliar quais os custos que ela realmente tem que ter, que nesse momento é indispensável para o funcionamento dela, e alguns custos que ela pode reavaliar, renegociar, para tentar diminuir um pouquinho isso, para já vir aí o outro ponto que a gente tem que observar, que é o aumento na margem, porque não adianta muitas vezes você ter uma receita muito alta se o seu custo é muito alto, no fim das contas não vai sobrar muita coisa, ou aliás, pode não sobrar nada, você ainda assim pode estar no prejuízo. Então, quando você olha lá no site de RI, aqueles balanços ou os relatórios, as apresentações dos resultados trimestrais das empresas, elas geralmente colocam lá o que elas estão fazendo naquele momento. Então, vários relatórios que eu li inclusive esse ano, tinham empresas aí falando justamente sobre a diminuição nos custos, que elas realmente estão se importando nesse sentido. Quando você pega, por exemplo, até mesmo empresas que não estão em turnaround, elas pensam nisso de vez em quando, tá? Por exemplo, você pega ações de Banco do Brasil, né? Ela foi lá e fechou algumas agências porque queria diminuir o custo, blá blá blá. Então, assim, elas têm que ter essa preocupação. E claro que é um conjunto de fatores de tudo isso que eu tô falando. Não adianta só fazer uma coisa, porque daí, né, é só uma pontinha do que você precisa de uma obra inteira. E esses dados, basicamente, você consegue ver realmente em números. Quando você olha lá no site de RI, como eu falei, quando vocês vão olhar o balanço, vocês vão ver se a receita cresceu, se o custo operacional ele diminuiu, se a dívida realmente ela também diminuiu, ou se pelo menos os juros que a empresa está pagando é menor do que antes. Tudo isso você consegue consultar diretamente no balanço da empresa. Só que existem alguns outros fatores que são fatores qualitativos e que envolvem você acompanhar mais de perto ela. Porque aí eu vou falar sobre a tal da Via Varejo. Tem gente que investe em Via Varejo ou até mesmo na Oi, né? Pensando nesse turnaround. Via Varejo, ela estava entregando aí muitos resultados ruins. Aliás, ela ainda está entregando. Eu acho que esse momento do turnaround dela aí talvez venha só pro ano que vem. Não é algo imediatamente que vai acontecer porque é muito recente as mudanças dela. Mas por muito tempo ela entregou muito prejuízo, aumentou sua dívida, enfim, tava uma coisa muito feia. Ela nesse ano resolveu fazer uma troca de gestão, na verdade teve a dissolução de sócios e aí veio também uma nova gestão para dentro, com novas cabeças, novas ideias, e essa é a parte qualitativa que você consegue acompanhar, ou aliás, você consegue saber se você acompanhar mais de perto a empresa, procurando notícias, no próprio site das empresas, geralmente elas colocam esses fatos relevantes que acontecem, então você consegue ler tudo isso também para entender o que está se passando com a empresa. Tem gente que acredita no turnaround de Oi, apesar de ela já estar em recuperação judicial, né? Muita gente acha que, não, ela vai conseguir sair dessa, ela vai conseguir melhorar, vai vir um comprador e vai ter o turnaround dela. E tudo isso a gente passa um pouquinho além dos números e a gente começa a olhar justamente para essa análise qualitativa, que é entender quais as expectativas para essas empresas. Então, quando você olha Paranapanema, também foi uma ação que muitos aí perguntaram. Paranapanema, ela entregou aí sucessivos prejuízos, ela teve aí no último trimestre dela o primeiro resultado com lucro depois de um tempo só entregando prejuízo, e aí ela talvez seja uma empresa que esteja apresentando sinais de turnaround. Aí as pessoas perguntam, tá, Bia, mas e qual é a hora de entrar nessas empresas? E eu digo que nos primeiros sinais que você vê que a empresa ela realmente está preocupada em melhorar a sua gestão, em melhorar aqueles números, você pode começar já a estudar para se posicionar. Porque muitas pessoas elas esperam essas empresas efetivamente fazerem o turnaround, passarem a entregar lucro, passar a ser rentável, só que aí muito provavelmente você já perdeu toda aquela onda de valorização que você poderia ter pego lá no início se você tivesse identificado todos esses sinais que eu passei para vocês. Teve um comentário aqui esses dias no canal que eu achei até um tanto quanto interessante, mas é claro que isso é considerando para quem avalia preço na hora de entrar nas empresas. Um carinha, cara, eu não lembro o nome dele, também não lembro em qual vídeo foi, mas ele falou o seguinte: empresa boa, empresa redondinha, provavelmente já vai estar muito cara. Então, muitas vezes, essas empresas que elas estão no limbo, passando por esse momento de turnaround, muito provavelmente elas terão um valor mais descontado, e essa talvez seja a hora de você conseguir investir em uma empresa que esteja apresentando pequenos sinais de melhora ou intenções de melhora para você conseguir surfar uma boa valorização e até mesmo manter essa ação por muito tempo na sua carteira, porque ela pode realmente se tornar uma empresa rentável e além da valorização, você pode receber muitos dividendos no futuro. É claro que tudo isso é olhando para o longo prazo. Tem gente que especula aí muito no curto prazo,
principalmente com Oi e tal. Porém, quando você olha para essas empresas de turnaround, você precisa dar tempo ao tempo. Nenhuma empresa passa muitas vezes 5 anos só dando prejuízo e em apenas ela vai conseguir fazer essa virada de chave totalmente. Então você tem que dar um certo tempo para que ela realmente vingue na bolsa de valores. E aí, gente, eu acho que basicamente era isso que eu tinha para falar para vocês sobre turnaround. Vocês sabem que eu tenho algumas empresas, né, que elas não estão passando por bons bocados, mas é aquela coisa, é menos de 10% da minha carteira, aonde eu coloco algumas operações que eu enxergo de risco, algumas small caps, algumas empresas que elas estão dando prejuízo, que não são redondinhas e que eu sei que se der certo, elas vão conseguir alavancar um pouquinho a minha rentabilidade, a minha renda passiva, e se der errado, também não vou morar embaixo da ponte e tá tudo certo. Agora eu quero saber de vocês têm alguma empresa turnaround? Vocês acham que vale colocar isso na carteira ou não? Escreva aqui nos comentários que eu quero saber. E eu vejo vocês domingo, gente, com a ação que vocês mais pediram. E olha, essa ação de domingo, ela ganhou disparado. Fazia tempo que eu não via tanto pedido em cima de uma ação. Então me aguardem que domingo a gente vai ter aí uma empresa do setor financeiro pra gente analisar. Até mais, gente!